Muito bem, vamos dar continuidade aqui então à nossa aula. Vamos falar agora de fenômenos ondulatórios que podem acontecer com as ondas sonoras. As ondas sonoras podem sofrer todos os fenômenos ondulatórios que a gente estudou. Podem sofrer reflexão, então uma onda sonora pode encontrar um obstáculo, bater e voltar. Uma onda sonora pode trocar de meio, sofrendo refração, então ela pode tá andando pelo ar e entrar na água, ela pode sair da água e entrar no ar, pode. As ondas sonoras podem ser refratadas, ou seja, sofrer uma troca de meio, sendo que só se for meio material, né? Difração. As ondas sonoras podem contornar obstáculos, então elas podem contornar obstáculos como frestas, fendas, buracos, orifícios e coisas desse tipo. Ondas sonoras também podem causar interferência, então a mesma coisa que a gente viu lá na parte de interferência, tudo que a gente viu com a interferência com a luz e tudo mais, tudo isso acontece também com ondas sonoras. Tá? As ondas sonoras podem se interferir, produzir ali padrões de interferência, podem também produzir em diferentes pontos interferências construtivas, interferências destrutivas, da mesma forma que a gente estudou lá. Polarização. Esse é o único que não acontece com ondas sonoras. Esse é o único que não acontece com ondas sonoras, tem que deixar bem riscado aí. Polarização não dá para fazer com ondas sonoras por um motivo muito simples. A polarização é o único efeito que tem aqui uma exigência, né, que só acontece com ondas que são transversais. Com as ondas sonoras não dá para polarizar. Então, polarização com som, esquece, não tem jeito. Efeito Doppler dá, né? Efeito Doppler, inclusive no capítulo de efeito Doppler, a gente falou sobre efeito Doppler do som e efeito Doppler da luz. Certo? Então, as ondas sonoras podem sofrer todos os fenômenos ondulatórios, exceto polarização. Tá? Aí eu vou falar agora de algumas particularidades, porque a gente já estudou esses fenômenos ondulatórios, só que algumas coisas especiais aqui na parte de sons a gente precisa discutir. Como no caso de dois efeitos que podem acontecer, de dois subfenômenos, ou de dois efeitos causados com as ondas sonoras, quando elas são refletidas, que são esses dois efeitos aqui, a reverberação e o eco perceptível. A reverberação ou o eco perceptível, eles possuem uma diferença. A reverberação acontece quando o som é refletido em obstáculos relativamente próximos. Quando o som é refletido em obstáculos relativamente próximos, vai acontecer um efeito de reforço sonoro no ambiente. Então, quando a gente está em ambientes fechados, quartos pequenos, salas pequenas, né, enfim, ambientes pequenos, com paredes bem rígidas, esses ambientes, eles reverberam o som naquele local. Ou seja, o som sai da fonte, se a pessoa estiver falando, por exemplo, numa sala de aula, o som ali que a pessoa que está falando sai da pessoa, bate nas paredes, bate no teto, bate no chão, bate nas pessoas, que são obstáculos relativamente próximos, e esse som que bate nos objetos e volta rapidamente, ele se mistura com o som que está sendo emitido, ele é percebido basicamente junto com o som que está sendo emitido. E a gente chama esse efeito de reforço sonoro no ambiente de reverberação. Essa é uma propriedade bastante importante, inclusive em tratamentos acústicos de salas. Né? Salas como, por exemplo, esse estúdio aqui que eu estou fazendo a aula, esse estúdio ele possui aqui paredes, teto, chão, né, com materiais absorventes para reduzir o tempo de reverberação no ambiente, para que o microfone receba o som praticamente uma vez. Então o som sai, o microfone capta. Mas os sons que estão batendo aqui nas paredes e nos objetos que estão aqui próximos de mim, eles não fiquem reforçando o som no microfone. Tá? Isso melhora a qualidade acústica do ambiente. Então, reverberação, ou tempo de reverberação, é o tempo que esse som fica aqui reforçado ou que fica ali perpetuando no ambiente até ele ser totalmente absorvido. Tá? O eco perceptível é diferente, porque o eco perceptível ele vai acontecer num obstáculo distante, relativamente distante. A gente vai ver o quanto que é esse próximo, o quanto que é esse distante, porque isso vai depender de cada caso. O efeito é a gente perceber a repetição do som que foi previamente emitido. Tá? Então, um eco perceptível é quando a gente chega, por exemplo, sei lá, perto de um morro, de uma montanha, algum lugar assim, que tem uma parede grande, distante, aí a gente grita lá, sei lá, mãe, e daí, daqui a pouco a gente escuta o mãe de volta, né? Então a gente grita, mãe, 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 que. Esse aí é o eco perceptível, porque a gente escuta o nosso som, o som que a gente emitiu, separado do que a gente emitiu. Quando o obstáculo é próximo, quando a gente fala ali uma determinada palavra, produz um determinado som, ele bate e volta tão rapidamente que a gente não diferencia o som que a gente está emitindo do som que já está ali voltando em cima daquele que a gente está emitindo. E aí seria o caso da reverberação. Então, reverberação, o resultado é um reforço sonoro no ambiente. Eco perceptível, o resultado é a repetição do som separado daquele que está sendo emitido. Certo?
Então, a gente pode, aqui, em alguns contextos, chamar a reverberação de eco não perceptível. Tá? E aqui o eco, ou simplesmente de eco perceptível, é essa repetição do próprio som. Essa distância, que tem que estar um obstáculo para ter reverberação ou para ter um eco, ela depende da velocidade do som no meio e depende do tempo de percepção, de diferenciação de sons do sistema, ou pode ser um sistema eletrônico, mas no caso do nosso sistema humano. Tá? Então esse X limite aqui, ou seja, a distância que a fonte de ondas precisa estar de um obstáculo para que as ondas refletidas nesse obstáculo seja reverberação ou o eco perceptível, essa distância limite ali que vai separar, além daquela distância é eco, antes daquela distância é reverberação, a gente pode utilizar essa relação aqui para descobrir esse valor. Só que aí é um detalhe, né? Essa distância limite, porque a pessoa vai emitir uma onda sonora, deixa eu aumentar aqui a tela, a pessoa vai emitir uma onda sonora, a onda sonora vai, então ela vai ter a ida e volta, né? A onda sonora volta. Vai ter a ida e a volta. Esse intervalo de tempo de ida e volta, então é ida e volta, né? O tempo que volta para a gente escutar o som de volta. Esse intervalo de som para humanos é em torno de 0,1 segundo, 1/10 de segundo, para a gente diferenciar sons. Tá? Então isso daqui é um dado fisiológico. Tá? O nosso cérebro, o nosso sistema auditivo e o nosso cérebro consegue separar sons, né, descontinuar sons, a gente escutar dois sons separados, descontínuos, se eles chegarem com um intervalo de 0,1 segundo, se ele demorar mais de 0,1 segundo para chegar de volta ao nosso ouvido. Então a gente fala, o som já passou pelo nosso ouvido. Quando a gente fala, a gente já está escutando quase ao mesmo tempo. Só que o som que bate nos obstáculos, ele volta em menos de 0,1 segundo, então ali nós estamos percebendo a reverberação. Se ele voltar com um tempo maior de 0,1 segundo, aí a gente vai ter o eco. Só que cuidado, esse tempo é para as ondas sonoras irem até o obstáculo, então andar essa distância x, e voltar de novo essa distância x. Então a distância percorrida vai ser 2 vezes essa distância x, que é a distância até o obstáculo. E o que eu quero saber é esse x limite aqui, esse x do obstáculo. Qual é a distância que o obstáculo tem que estar para essa ida e essa volta ter aí um tempo, né, de 0,1 segundo. Tá? Eu vou utilizar aqui a velocidade do som, igual a 340 metros por segundo, que é um valor padrão para velocidades do som no ar. Tá? Então, a velocidade do som no ar, em torno aí de 300 e alguma coisa metros por segundo. Eu vou usar o 340, que é o padrão para o nível aqui, ao nível do mar, enfim, numa temperatura aí perto de 20 graus Celsius. Então é um valor padrão de 340 metros por segundo. Vamos ver quanto que é essa distância limite. É aplicar essa relação. Então a velocidade do som é 340 metros por segundo. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. 340 metros por segundo. A distância é 2 vezes o x limite ali, o x limite, dividido pelo intervalo de tempo de percepção sonora, que é o de 0,1 segundo. Então, eu vou passar o 0,1 multiplicando 340, então vai ficar 340 vezes 0,1, igual a 2 vezes esse x limite. 340 vezes 0,1 é 34. Aí eu vou passar o 2 dividindo, 34 dividido por 2. No ar, esse x limite é de 17 metros. No ar, esse x limite é de 17 metros. Então, aqui, ó, em obstáculos que estão distantes 17 metros de nós, o som que a gente emite volta no limiar da reverberação. Qualquer objeto que esteja com uma distância menor que 17 metros, então esse seria o próximos, né? Obstáculos próximos, com distâncias menores que 17 metros, eles vão refletir o som e a gente vai escutar esse som refletido misturado com o que a gente está emitindo, ele volta rapidamente, né? E a gente tem então uma sensação de reforço sonoro. Obstáculos mais distantes do que 17 metros, então a gente já tem que tomar cuidado não, né? Depende do que a gente quer. Mas a gente já começa a perceber o som separado do que a gente emitiu. Se a gente gritar, sei lá, alô, a gente escuta um alô separado do que a gente falou, certo? Então seria aí esse limiar de 17 metros. Claro que vejam que tudo depende que tipo de obstáculo a gente está falando, porque se esse obstáculo aqui, ó, se a gente não quer, por exemplo, o eco numa determinada sala, a gente tem que colocar aqui nessa parede
um material, por exemplo, como espumas ou esponjas, que sejam que absorvam as ondas sonoras e não reflitam as ondas sonoras. Aí a gente evita o eco. Isso é bastante comum em locais, por exemplo, em estúdios grandes, em salas de música, né, em auditórios. Tá? Auditórios também são bastante importantes, assim, esse tratamento acústico das ondas sonoras, que obstáculos, paredes muito distantes do palco, que é onde são emitidas ali o som, né, onde as pessoas vão fazer as palestras ou vai ter um show musical. Obstáculos, essas paredes distantes, elas são absorsoras. Tem ali um tecido, uma espuma, né, uma esponja, enfim, para absorver as ondas sonoras e não gerar eco no ambiente. Porque o eco no ambiente, imagina, lá no palco as pessoas estão tocando uma nota musical, mas esse som bate lá no fundo do auditório e volta. E aí esse som que volta é de notas anteriores, então o som anterior se mistura com o som que está sendo emitido e vira uma meleca sonora no ambiente, então o ambiente é terrível acusticamente. Então existem técnicos de acústica, engenheiros da área da acústica, muitos são engenheiros mecânicos ou engenheiros civis que trabalham com essa área de tratamento acústicos, e eles vão pensar justamente nisso aí, como distribuir melhor o som e que o som que passe pelas pessoas passe uma vez só e não retorne causando ecos, por exemplo. Tá? E eles fazem também esse tratamento do tempo de reverberação do ambiente. Beleza? Então tá aí. Essa é uma situação interessante que já apareceu em provas, mas a gente vai agora fazer um exercício sobre isso. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Seguintes afirmações. As ondas sonoras são ondas transversais, o eco é um fenômeno relacionado à reflexão, a altura do som depende do quê, e a gente tem que marcar as corretas. Então vamos lá, uma a uma. Esse aqui está bem simples de fazer. As ondas sonoras são ondas transversais? Não, né, galera? São ondas longitudinais. 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 São ondas longitudinais, a 1 está errada. O eco é um fenômeno relacionado com a reflexão de uma onda sonora? Sim. O eco está relacionado à reflexão da onda sonora, assim como a reverberação também está relacionada à reflexão da onda sonora. A altura de um som depende da frequência da onda sonora? Sim. E a gente consegue, inclusive, diferenciar sons graves de sons agudos. A 3 está correta também. Então a gente vai ficar com a 1 errada, 2 e 3 corretas. 2 e 3 corretas vai nos levar à alternativa E. 2 e 3 corretas. Certo? 2 e 3 corretas.